Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 3 de junho. Participa comentando, analisando as notícias com você, economista Denis Castro. E a gente recebe com muito prazer o advogado e ambientalista, pré-candidato à Prefeitura de Guarujá, Sidney Aranha, que vai começar explicando essa pré-candidatura pela federação. Como é que está essa pré-candidatura? Não, nós estamos ainda em... Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Paulo Schiff. Boa tarde, Denis. Prazer conhecê-lo. Nós estamos nas tratativas finais. A federação hoje, ela abriga 3 grandes forças políticas, PT, PCdoB e PV. E todos sabem que lá no Guarujá, o vereador de 4 mandatos, Edilson, também pleiteou a vaga. Nós estamos neste momento do PT, neste momento fazendo aí, digamos assim, o arremate para chegar a uma conclusão. Evidentemente que o PCdoB, por meio da ministra Luciana Santos, cobra um acordo em âmbito nacional, que o PCdoB abriu mão de inúmeros locais, outras cidades Brasil afora, para ter Guarujá. A tendência é que essa formatação seja confirmada, como aconteceu agora recentemente. Quando? Eu acredito que essa semana ainda, como aconteceu essa semana em Curitiba, né? Eles abriram mão lá da candidatura, o Zeca Dirceu não será o candidato, e o presidente Lula tem falado muito que essa eleição não é uma eleição somente do PT, é uma eleição de toda da frente ampla que ajudou a levá-lo à vitória na última eleição presidencial. O PCdoB é um partido histórico do Partido dos Trabalhadores. Desde a primeira eleição do presidente Lula, nós estivemos ombreados com o presidente Lula e hoje nós entendemos que o nome mais, digamos assim, mais estruturado para disputar a eleição lá no Guarujá é o meu nome, por isso que eu estou me afastando do Porto agora, Paulinho, quarta-feira, para disputar a eleição no Guarujá. Será que essa estrutura dele inclui o preparo para ser xingado por bolsonarista, de esquerdista, comunista, PCdoB, PT? Faz parte. Esse daí é um ônus, né? Esse daí é um ônus. Boa tarde ao Sidney, à nossa audiência, ao Paulo. Esse daí é um ônus, né, de ser xingado a todo aquele que não se alinha às teorias conspiratórias e os dogmas do bolsonarismo. Então, é um preço a se pagar e que hoje em dia esse tipo de xingamento para a maioria das pessoas até soa como elogio, né? As pessoas entendem que ela está no caminho, não está no caminho do extremo, não está no caminho do ódio, não está no caminho da intolerância, não está no caminho da violência. Então, eu acho que esse desafio para o Sidney é o menos difícil. O desafio mais difícil é lutar contra as estruturas de poder já existentes na cidade, tanto o poder econômico quanto os que estão alinhados a estruturas corruptas e de criminalidade. Então esses são os desafios mais complexos para quem vai enfrentar uma eleição municipal no Guarujá, seja para o legislativo, seja para o executivo. Então são os desafios mais complexos, fora as complexidades de uma cidade que tem muita carência, tanto na área econômica, a questão de segurança, a questão da educação. Então é uma cidade que poderia ser muito melhor e merece estar muito melhor. E a gente torce para que a questão do xingamento da parte de bolsonaristas seja uma questão irrelevante, porque a população precisa de um bom administrador, precisa de bons legisladores e precisa de um novo norte para ver um futuro melhor, não só no Guarujá, como toda a Baixada Santista. São feitas Santos, né? O primeiro ponto que o Denis tocou é um ponto que a gente ia tocar também, que é o da violência política, né? Guarujá já tem um histórico, a morte do Romazini, a morte do nosso querido amigo, né? Do Ricardo Joaquim também, mas recentemente houve 3 crimes de dezembro para cá, nos últimos 6 meses, um de uma figura meia folha, né? Ligado à estrutura do crime organizado, e 2 pré-candidatos, o Thiago Rodrigues, que era pré-candidato a prefeito, foi assassinado em dezembro, e agora um pré-candidato a vereador também, no mesmo local, inclusive, né? Bom, Paulo, primeiro nós temos que separar aí uma questão que eu acho que é um equívoco que nós continuamos cometendo com muita constância. Guarujá não é a cidade mais violenta da Baixada Santista, em qualquer índice que você queira ver. Ou os índices oficiais da Secretaria de Segurança Pública, ou os índices que são um pouco melhores, feitos pelo aquele Instituto Sou da Paz. Se você olhar aonde você quiser olhar,
Guarujá não é a cidade mais violenta da Baixada Santista. Por exemplo, minha amiga Raquel, que me perdoe, mas Praia Grande é uma cidade mais violenta que Guarujá, sobretudo na violência contra as mulheres. Agora, evidentemente, digamos que o clima político no Guarujá, ao longo dos anos, ele acabou envolvendo figuras ilustres. Você falou aqui de 2 amigos, o Romazini, o Joaquim, ambos foram meus sócios no escritório, começaram a advocacia comigo. E agora, recentemente, essa questão que se sucedeu entre a morte do Tiago Rodrigues, a morte depois daquele rapaz que todo mundo chamava de meia folha, e esse último que eu sequer conhecia, esse último eu não conhecia. O Tiago eu conhecia, esse rapaz eu vi umas 2 vezes, mas eu não atribuo essas mortes à questão política. Eu penso que essa morte estão assim, ali envolvidos outros vetores, Denis, que não é a questão da disputa política. Evidentemente que é lamentável, mas que penso que isso é um caso que a polícia tem que investigar, ir a fundo e chegar ao cerne da questão, que eu garanto a vocês e tenho toda certeza que não é a questão política. O mundo político no Guarujá não é um mundo violento. Agora, existem pessoas que acabam transitando em outras questões e acabam vindo para a política. Então, a palavra agora está com a Polícia Civil para que possa nos apontar aí a solução dos crimes. Esse rapaz que foi assassinado, pré-candidato a vereador, era o Edgar do Forte. Agora, o outro lado, Denis, que você começou a abordar, é a questão econômica em Guarujá. E o que a gente percebe, Guarujá atravessa uma fase bastante difícil, com muita, embora não seja a cidade mais violenta, com muita violência, teve problemas sérios, uma tragédia climática, não da dimensão do Rio Grande do Sul, mas uma tragédia climática, foi a mais grave aqui na Baixada em 2020, depois em 2023 nós tivemos uma ainda mais grave no litoral em São Sebastião, mas tem essa questão da economia de Guarujá que deve ganhar um impulso muito grande de agora até o final da década, com a construção da ligação seca, um túnel, com o começo da operação do aeroporto e principalmente com a ocupação da margem esquerda por terminais privados, né? Uma maior ocupação, ela já existe. São perspectivas, né? Essa questão do túnel eu só acredito quando começar a obra e quando for entregue. Porque não basta começar por ser uma obra complexa. E nós já estamos acostumados aqui no Brasil, principalmente aqui na Baixada Santista, são quase 70 anos que se fala na construção de uma ligação e até hoje nada. Então a gente fica muito esperançoso. E essas questões econômicas que as cidades da Baixada Santista enfrentam, não só o Guarujá, estão muito ligadas à questão de não existir um incentivo para a indústria, seja ou também outras atividades econômicas ligadas à economia criativa, dando incentivos fiscais para que tragam para empresas de tecnologia, formação de mão de obra, qualificação. Essa questão da formação de mão de obra, a gente já falou aqui no programa, não é uma responsabilidade do município, mas é uma questão que passa por toda a Baixada Santista. Então são essas questões aí de formação para que a melhoria da economia passa pela educação, passa por uma coordenação com o Estado e com o governo federal, e também passa por um trabalho melhor na questão do incentivo ao turismo. Turismo de negócios, não só a questão do turismo sazonal das férias de verão. Então são desafios que as cidades da Baixada enfrentam, de economias dependentes de outras atividades que não as oportunizadas e subsidiadas, incentivadas pelas administrações municipais. Sirene, nesse ponto, o Brasil faz um esforço de neoindustrialização ou de reindustrialização. A gente assinalou essa palavra no discurso da vitória do presidente Lula em 2022. Guarujá já teve a tentativa, que ainda existe, né, do Complexo Industrial Naval de Guarujá, o SING. Guarujá tem a Saipem, né?
Qual é a sua ideia aí para incentivar a instalação de indústrias que podem, inclusive, aproveitar, e isso é um atrativo muito grande, a vantagem logística de estar do lado de um porto, né, do maior porto da América Latina? Bom, primeiro, Paulo, eu só quero dizer ao Denis que o túnel vai sair. Eu entendo a desesperança, entendo a desconfiança. Aí fala não o pré-candidato à prefeitura. É o superintendente do porto. Até quarta-feira ainda sou. Mas eu quero lembrar autoridade portuária. Eu quero lembrar que são 97 anos que a gente discute esse túnel. Mas é muito tempo. Mas o túnel sobre o Canal da Mancha foi 186 anos de discussão. 186 anos de discussão. Entre o primeiro projeto e a entrega da obra, 186 anos. Estamos falando de dois países que antes da Segunda Guerra Mundial eram as potências mundiais. Inglaterra e França. Então, obras complexas demoram um tempo de maturação, não tenha a menor dúvida em relação a isso. Segundo o Paulo, o Porto de Santos, ao longo dos últimos 3 séculos, derrubou suas riquezas aqui em Santos. Hoje, ele não tem mais como crescer em Santos, Denis, porque poucas pessoas se dão conta que o Porto de Santos está entre 2 ilhas, Ilha de São Vicente e Ilha de Santo Amaro. E eu peço perdão ao meu amigo Bruno Orlandini, que caminhamos juntos ali no Porto. Hoje ele está aí candidato. Bruno Orlandi, né? Bruno Orlandi. Orlandini era lá de Bertioga. E ele escreveu um artigo sobre as ZPEs. Eu sempre digo isso, eu discordo com o Bruno, porque uma ZPE, que é uma zona de processamento e exportação, ela depende fundamentalmente de uma ZAL, que é uma zona de ajuda logística, de auxílio logístico. Nunca vai existir zona de processamento e exportação em lugares que estão estrangulados. Eu me permita dizer, Santos cresceu e ficou com gargalos logísticos. O melhor entroncamento logístico da região hoje fica no Guarujá, quer pelo aeroporto, quer pelo túnel e quer pela expansão, porque Guarujá tem espaço para isso, das peras ferroviárias. Então, não há outra alternativa da expansão do porto para 2 cidades. A primeira e mais importante, Guarujá, porque 40% do porto já está lá e a possibilidade de Guarujá receber e crescer em razão do porto é muito grande. Lembrar, Paulo Schiff, que o PDUI, que embora não foi votado ainda, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região, que lá está anos para ser votado, mas ele deixa muito claro que nos próximos 20 anos, 96% de todos os grandes investimentos na região da Baixada Santista, Denis, ou vão se dar em torno do Porto de Santos, ou em torno do Parque Industrial de Cubatão. Guarujá fica entre esses 2 grandes polos de desenvolvimento. Por isso que a Via Verde, que é a terceira via de ligação entre o Planalto e a cidade, ela inicialmente foi elaborada pelo ex-governador Dória, e essa Via Verde começa em Suzano e termina no Guarujá por conta do nosso entroncamento logístico. Então, Paulo, respondendo a você, 2 grandes cidades, a primeira que vai receber com um impacto maior, como concordo com você, da expansão portuária é Guarujá, por isso que eu coloquei o meu nome à disposição para poder ser candidato no Guarujá, porque eu entendo que esse meu período no Porto me habilita a entender e gestar e fazer gerência disso melhor. E a segunda cidade que vai receber também muita influência do Porto é São Vicente. Por que São Vicente? Porque São Vicente hoje ele tem a melhor geografia de hidrovia também para a questão do retroporto. E por isso que o presidente Pomini anunciou recentemente que deve levar a poligonal do Porto também para São Vicente. O Porto de Santos definitivamente ele deixa de ser um porto somente para Santos, para ser um porto regional. Lógico, isso é natural que inicialmente Santos tivesse recebido todo esse impulso. Agora, Guarujá, São Vicente, Cubatão, com a nossa Itatinga, Bertioga, todos vão começar a receber os benefícios dessa expansão portuária. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já com o Denis Castro, com o Sidney Aranha.
Voltando com o Opinião Litoral, nesta segunda-feira, o comentarista, o economista Denis Castro, a gente recebe com muito prazer o ambientalista, advogado, diretor até quarta-feira da Autoridade Portuária de Santos e pré-candidato à Prefeitura de Guarujá, Sidney Aranha. Sidney, você é um ambientalista, a gente acabou de assistir, a gente ainda está acompanhando uma tragédia climática que talvez seja a maior da história do Brasil, né? A maior catástrofe da história do Brasil, no Rio Grande do Sul, provocado por mudanças climáticas, e todos nós moramos, trabalhamos numa região, o litoral de São Paulo, que é ameaçada ou não pelo avanço do mar, pelas mudanças climáticas. Qual é a preocupação que a gente deveria ter? Bom, Paulo, primeiro que eu sou superintendente, não diretor, senão os diretores vão ficar bravos comigo. Sou superintendente, não diretor. Desde 2017, o Instituto, um dos institutos meteorológicos do Brasil, eu esqueci o nome, ele já faz uma previsão, até escrevi um artigo, uma nota técnica quando eu estava no doutorado sobre isso. A possibilidade da região sudeste, sobretudo Santos e Guarujá, ser atingido por eventos extremos daquela magnitude é muito grande. Recentemente, o Instituto Nacional de Meteorologia, logo quando aconteceu, ainda estava comentando no seu programa de rádio, logo quando aconteceu ali em Porto Alegre, anunciou que aconteceria na região norte, começou a acontecer no Maranhão e que posteriormente aconteceria aqui em São Paulo. Nós estamos muito vulneráveis para que esses episódios climáticos possam acontecer com uma certa urgência. Uma das questões fundamentais, porque você tem uma ideia, Denis, uma gota de CO2 demora 150 anos para desaparecer da atmosfera. Então, assim, aquilo que nós estamos emitindo hoje, na queima de combustível fóssil, será experimentado pelos nossos tetranetos. Então, nós precisamos diminuir as emissões urgentemente. Mas mais do que isso, nós temos que adaptar as cidades a essa nova realidade. Uma questão fundamental, na minha opinião, é que todas as defesas civis da região têm que sair do status de diretoria, lá no Guarujá é só uma diretoria, e criar secretarias e estruturas próprias para a defesa civil. A Defesa Civil não pode ser mais aquele órgão que você chama ele só quando acontece alguma coisa. A Defesa Civil tem que trabalhar de maneira contínua, preventivamente nas áreas de risco aqui da Baixada Santista. E nós temos inúmeras áreas de risco aqui na Baixada Santista. Isso é apenas uma questão que tem que ser feita dentre tantas. Outra questão é, nós precisamos fazer com as unidades de conservação, Guarujá vai criar agora, Denis, sua terceira unidade de conservação, possa ser regulamentadas, organizadas, para que isso possa ser um vetor de crédito de carbono, que os municípios possam receber pelas suas florestas em pé. Isso é fundamental. Nós trazemos dinheiro para os municípios para que nós possamos fazer com que os municípios façam a adaptação. Recentemente falei no seu programa que um relatório de Davos de 2022 apontou que a Baixada Santista, durante 46 anos, Denis, tem que colocar, para além dos orçamentos que faz todo ano, 8 bilhões de reais todo ano, para que você possa, por exemplo, tirar as pessoas de área de APP, tirar as pessoas da área de risco, tirar as pessoas da área que a água possa querer ser retomada. A Ponta da Praia é um caso claro disso. Então, como é que nós vamos conseguir esse dinheiro? Através de crédito de carbono, crédito de biodiversidade, por isso que me motiva ser candidato a prefeito. Porque eu vejo no Guarujá, meu querido amigo Paulo, muita gente sendo mais do mesmo. O que você vai fazer? Saúde, educação e segurança pública. Mas não mostra especificamente como é que você vai buscar o dinheiro. Estou dizendo aqui para você, nós, lá no Guarujá, como fui secretário, antes de ser superintendente, fui secretário durante 6 anos e meio, organizamos a APA Serra do Guararu, criamos a APA Serra do Santo Amaro e estamos agora, eu ajudei até certo ponto, criar a terceira unidade de conservação. Somente através desses benefícios ou desses vetores de financiamento do clima, como o Fundo do Clima do BNDES, é que os prefeitos poderão, ou prefeitas poderão, começar a ajustar e fazer a mitigação e a adaptação, que são coisas absolutamente contrárias. Diferentes. De onde vai vir esse dinheiro todo? Denis, você que tem a chave do cofre aí.
queria ter a chave do cofre. No mundo inteiro se discute. 8 bilhões por ano? É muito dinheiro. O orçamento de Santos, o maior da região, é 5 bilhões por ano, né? Guarujá, 2,5. É uma questão aí muito delicada, né, que o mundo inteiro já não é de hoje que se discute essas questões ambientais, essas questões de compensação ambiental dos impactos causados pela poluição. E o mais engraçado é que são os principais países poluidores que capitaneiam essa questão da preservação, só que sem colocar soluções para eles pararem de emitir menos. Eles cobram que quem não emite muito, como o Brasil, o eixo sul aí do mundo, assuma essa conta. Então é uma questão complicada e que a Baixada Santista e o Brasil, normalmente, ele não tem políticas de prevenção. Então esse assunto que o Sidney trouxe aqui hoje é muito importante. A questão da prevenção e de buscar e apontar de onde que vai sair o recurso para isso. Então esse caminho é muito importante porque faltam ações nesse sentido. Normalmente o Brasil ele só corre atrás depois que a tragédia já aconteceu. Então não existe essa questão, porque no orçamento não cabe. Realmente, a maior parte dos estados brasileiros e das cidades brasileiras estão estranguladas. No entanto, o impacto de um acidente desse, de uma tragédia dessa, é muito maior o custo dela do que a prevenção, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então você ignora que possa acontecer até o momento que aconteça e depois você se lamenta. E depois você promete que você vai tomar medidas e você acaba não vendo essas medidas sendo tomadas. Então essa questão no mundo hoje existe muitas fontes de financiamento, só que você precisa ter uma equipe técnica qualificada que conheça do assunto para trazer essas fontes através de projetos. Sim. Não adianta você falar, eu quero ter acesso a esse financiamento, quero ter acesso a esse recurso, e você não tem projeto. O mundo não vai te oferecer esse recurso, muito menos o governo federal, muito menos qualquer outra organização. Denis, só para complementar, eu falei muito no programa de rádio do Paulo, e não só ter projeto, mas ter escala. Eu era secretário de Meio Ambiente e a Fundação Life, a Coalizão Life, colocou $1 bilhão disponíveis para que nós pudéssemos pegar dinheiro para manter a floresta em pé. Mas você tinha que ter escala. Por isso que eu falo aqui, reiteradamente, sou chato, a Baixada Santista precisa esquecer o velho Condesb, porque recentemente, Paulo, o governo do estado teve o seu pedido de empréstimo no BID para o litoral sustentável, que tanto se falou, negado. Você sabia disso? Negado. Porque se os municípios se organizarem em consórcios, Denis, os 9 juntos, ser um ente só, eles conseguem ganhar escala, porque nós estamos, viu, Paulo, não estamos na Baixada Santista, nós estamos no litoral centro, costa da Mata Atlântica, que tem o fragmento de Mata Atlântica mais abundante da região do Brasil e da América do Sul. E rico em biodiversidade, nós podemos, uma vez juntados, uma vez nós nos unimos em consórcio. Qual a diferença do consórcio e do Condesb? Do Condesb, o governo do estado tem enorme participação. No consórcio, os 9 municípios sozinhos apresentam um projeto, ganham escala e podem desenvolver e finalmente enxergar a Baixada Santista como uma região subnacional, que nós chamamos. Agora, é difícil você fazer com que os prefeitos e prefeitas entendam isso e percam um pouquinho, digamos assim, daquela vaidade, né? São 2 questões importantes. Uma abordada pelo Denis, é muito mais barato investir em prevenção do que investir depois na reconstrução depois da tragédia. É o típico caso do Rio Grande do Sul, é o que aconteceu em Guarujá, no 2020. Macaco Molhado, Morrinhos, 2020, e também na Vila Baiana, Vila Baiana e São Sebastião, também. No ano passado. É muito mais barato prevenir do que remediar, do que reconstruir depois. E a segunda questão é essa, que os municípios da Baixada Santista, isoladamente, não têm nem capacidade técnica, talvez com exceção de Santos, nem escala para ir buscar esses recursos que são abundantes no mercado internacional para investimentos de prevenção ambiental. Num consórcio, os 9 municípios juntos, isso aí ficaria muito mais facilitado. O Opinião Litoral volta depois do intervalo para ir discutir um pouquinho de política com o Denis e com o Sidney Aranha. Em Santos, a notícia do final de semana foi a condenação mantida no Tribunal de Justiça de São Paulo do ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa
por improbidade administrativa, o que dá uma mexida no quadro sucessório aqui da cidade. Em Guarujá, são muitos candidatos à prefeitura, a gente já recebeu aqui o Toninho Salgado, o Adilson, o Farid, a Thaís Margarido, o Rafael Vicello, já recebemos muitos, hoje o Sidney Aranha. E quase todos falam assim, todos vêm do governo do Suma, que enfrenta processos também por improbidade, que enfrentou processo criminal, que foi preso 2 vezes. O Sidney Aranha fez parte do governo do Suma e vai conversar com o Sidney. Eu vou ficar fora dessa conversa. Depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, essa parte política mais embrulhada, né, mais explosiva, ficou para o último bloco, Sidney. A gente fez um apanhado aqui das dificuldades jurídicas do Paulo Alexandre Barbosa em Santos, com uma condenação na semana passada, confirmada no TJ, e também em Guarujá, da administração Walter Suma, que o prefeito enfrentou prisões, enfrenta o processo também, não é? Bom, são 2 coisas totalmente diferentes, né? Primeiro, o Paulo Alexandre foi condenado, salvo melhor juízo, em primeira instância. Segunda. Evidentemente que ele vai recorrer. TJ, segunda instância. Segunda, ele vai recorrer lá para o STJ, enfim. Ainda tem alguma discussão, ainda tem lenha para ser queimada nisso. E eu penso que, lógico, que vai ter, é um fator que influencia aqui um pouco na eleição, porque dá combustível para os adversários dizerem aquilo que esses adversários sempre dizem, né? Sobretudo o pessoal da extrema-direita. Nós somos honestos, todo mundo é ladrão. E que não é bem verdade, né? Nós sabemos disso. Todos temos que lembrar que a Lava Jato, ela puniu muito mais políticos do PP do que do PT. Lembrar isso, a gente tem que lembrar isso, né? E o Mensalão, o presidente do PL, foi preso. Foi preso. Então, assim, a corrupção, ela não é algo exclusiva da esquerda, como não é algo exclusiva da direita, né? A corrupção, ela existe, está aí dentro do sistema político. Lembrar que o prefeito Suma, ele teve as suas condenações anuladas pelo Tribunal de Justiça. Evidentemente que vai ter um enorme desgaste político, o candidato dele é o Adilson de Jesus, vai ter aí uma discussão muito grande, mas assim, é muito contraditório, é um paradoxo, viu, Denis? Assim, vários políticos ou candidatos vêm aqui e jogar pedra no governo e não apresentar aquilo que eles pretendem fazer sobre os desafios da cidade. Porque, de certa forma, todos o que você falou aqui passaram pelo governo Suma. O Rafael Vicello foi base de apoio do governo Suma. A Thaís Margarido foi secretária de turismo do governo Suma. Né? O Toninho Salgado chegou a ser secretário de esporte do governo Suma. E aí, assim, é muito interessante... Só o Farid que não? Só o Farid que não. O Farid foi o único que não participou. Todos os demais, com exceção do Cláudio Fernando também tem que fazer essa ressalva, o Nicolassi foi secretário. E assim, você tem que separar o governo Suma da pessoa Suma. Por exemplo, os índices do governo Suma foram muito bons. Foi o governo que mais entregou habitação. O Porto ajudou, retomou o Parque da Montanha, entregou centenas de imóveis. Por exemplo, na minha área de meio ambiente, quando eu cheguei lá, o índice de gestão ambiental do município era um dos últimos do Brasil. Hoje nós somos certificados, estamos entre os melhores do Brasil na questão ambiental. O IGR, o Índice Geral de Resíduos, nós ganhamos Santos. Sabe quando o Guarujá tinha um número para ganhar de Santos? Nunca teve um número na vida para ganhar de Santos, que é uma cidade toda poderosa. E é muito interessante que as pessoas falam dos processos do Farid, né? Do Farid não, do Suma. Mas as pessoas têm que enxergar também quais são as complicações, como é que foram a vida de todos esses pré-candidatos, né? Quem teve problema também? É muito interessante porque às vezes a gente critica quem não tem condenação e esquece aquele que tem condenação, não é, Denis?
A política as pessoas acabam entrando num módulo rede social, porque rede social, a rede social abriu os portões do inferno. Né? Isso que é definitiva. Eu recentemente, viu, Denis, gravei, nós estávamos falando no início logo foi o início das xingações, das ofensas, e eu gravei um vídeo, usando aquele vídeo da Manuela Dávila, dizendo, os haters, por exemplo, entram toda hora nas minhas redes sociais e ali tentam me destruir. Mas sabe o que eu aprendi na política, Paulinho? Essa é a minha 4ª eleição, Denis. Se você ficar se preocupando só com rede social, amigo, você não vive mais a vida. Então, acho que a eleição, ela tem que ser quem tem proposta, quem tem a solução para o desafio, para a educação. Por exemplo, o 1º de maio, o que nós vamos fazer para o 1º de maio? Os candidatos sabem que tem recomendação no Tribunal de Contas que se mude a vértice do 1º de maio, como o Denis falou, que os municípios não podem mais colocar dinheiro em escola técnica. 1º de maio tem cursos que precisam ser reformulados. Eu, quando estava lá como secretário, nós apresentamos a proposta de transformar o 1º de maio num instituto de pesquisa municipal, colado junto com a Universidade Federal, levar a Universidade Federal para dentro do 1º de maio. Mas os candidatos vêm aqui atacar a pedra no que já passou. Aí é aquela máxima do Geisel, né? O Geisel falou, quando você tiver muito problema, fala do governo anterior. Então isso não funciona mais, senhores candidatos e candidatas. Tem que apresentar proposta. Situação complicada, né? A questão da judicialização da política, infelizmente, permeia o Estado brasileiro. É importante que os políticos sejam fiscalizados. No entanto, nós observamos que por muitos erros e desmandos eles acabam não sendo penalizados e por problemas menores eles acabam sendo penalizados. A gente não sabe se existe algum problema na justiça ou se existe algum problema também na fiscalização, ou em toda a sociedade que não acaba não percebendo o que está acontecendo. Então a gente observa uma participação muito ativa do judiciário, que é muito bem-vinda, mas também muitas vezes uma omissão do Ministério Público em relação a temas mais graves. No caso de Santos, eu acho que não vai ter impacto na carreira do Paulo Alexandre é mínimo, minha opinião hoje, até por conta do tipo de processo, e com certeza ele vai entrar com um recurso agora, e as coisas provavelmente tendem a se resolver. Se fosse um escândalo mais grave, provavelmente teria repercussão maior. Então não vejo esse o caso. No caso confirmando o que o Sidney falou aqui, a questão dos candidatos serem mais propositivos. Hoje em dia a política está muito a questão do ataque. E falta proposta, e falta uma questão fundamental. É que o político se posicionar frente ao povo e dizer como eu vou servi-lo. Que a função política na ciência social, o que a gente estuda? É que o sujeito abandona a sua vida pessoal, abandona os seus objetivos e ambições pessoais para servir a sociedade. No Brasil, a gente observa que muitas pessoas entram na política para se servir e servir ao seu grupo. No entanto, falta isso para o político brasileiro, principalmente nessas eleições municipais. Quando eu falo de proposta, é isso. Como eu vou servir ao povo? Como eu vou servir a minha sociedade? Como o meu trabalho vai melhorar o outro? Como o meu trabalho vai melhorar a sociedade onde eu vivo? Vai torná-la mais próspera, mais segura, mais desenvolvida em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Então falta essa questão, e principalmente os políticos olharem para a questão técnica. Eles estão muito ligados na lacração de internet, que vai dar audiência, que hoje é uma realidade, dá mais audiência do que a TV aberta, tirando os canais, o super canal de televisão, mas a rede social é um canhão que viraliza. Quanto mais bobagem você fala, mais você viraliza. Então as pessoas perderam o compromisso com a técnica, com a boa técnica, de explicar e falar a verdade. Então elas estão indo para lacrar, para falar para uma bolha e para espalhar desinformação. Então isso, em vez de ser utilizada a ferramenta da comunicação, desenvolvimento tecnológico para melhorar a educação do povo, do eleitorado, para melhorar a fiscalização, o acompanhamento dos atos do executivo, acompanhamento dos atos dos secretários, dos vereadores, as pessoas estão usando para esse lado aí da audiência fácil, de falar bobagem, de espalhar mentiras para conseguir audiência e engajamento. Então são caminhos aí a serem seguidos, e essa questão da judicialização, infelizmente,
ou felizmente, né? Infelizmente, porque a gente vê muita coisa errada que não é punida e muita coisa que não seria passível de punição sendo punida. Então a gente fica meio... O que vale, o que não vale? Por que em muitos casos o Ministério Público se omite? Por que em muitos casos as câmaras municipais se omitem em relação a atos do Executivo? Nós sabemos essas respostas. No entanto, são questões aí para o telespectador refletir e a gente conseguir seguir um rumo diferente. Só um comentário em cima do Denis, muito bem colocado. Primeiro, o vereador tem o dever de fiscalizar. Se a coisa degringolou, se a coisa não deu certo, a pergunta é, por que o vereador só está falando agora, na época da eleição? Porque quando estava na bancada ali, votou junto, não fez a denúncia, não se apresentou, não foi ao Ministério Público. E segundo, o que é muito importante que o Denis falou aqui, o Paulo Schiff acabou de falar, o orçamento de Santos é 5 bilhões, do Guarujá 2 bilhões e 500. As duas cidades juntos, Paulo, eu não sei se você sabe, só um dado para você dar, ela gera junto 50% de todo o resíduo da região, as duas cidades juntas, 47%, quase 50%. O que eu quero dizer para vocês é que o prefeito ou a prefeita que assumir Santos ou Guarujá tem que estar preparada para o desafio. O seu candidato está estudando? Ele está se preparando? Porque eles serão CEOs, presidentes de grandes empresas, para que possa ofertar o serviço público básico para você. O seu candidato estudou? Está estudando? Está se preparando? Faça essa pergunta. Sidney, quarta-feira, dia 5, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Sim. 5 de junho. Por causa de Estocolmo, 72, sabe e disso? Guarujá, Estocolmo, 1972. E Guarujá, no dia seguinte, tem uma audiência pública para a implantação da terceira área de preservação ambiental. A cabeça do dragão, ali na área você que rema, é a área que você frequenta ali, a área da Santa Cruz dos Navegantes, é uma unidade de conservação, a menor das três. Guarujá, viu, Denis? Eu tenho orgulho de dizer para você, como secretário, ninguém cuida do que não conhece, a gente fez o nosso plano municipal de Mata Atlântica, 63% da cidade ainda é cobertura vegetal, e veja você, é um achado isso, por isso que eu digo que o governo Suma, nos últimos 8 anos, sobretudo na área ambiental, foi bem. Porque Guarujá foi fundado em 1934 por uma empresa de especulação imobiliária. A única cidade da região que foi fundada por uma empresa de especulação imobiliária. Então, Bertioga. Também ali, né? Mas assim, entendi. Mas assim, é muito interessante você participar dessa audiência pública. Essa audiência pública, ela visa a criação da terceira unidade de conservação e ali, evidentemente, nós vamos conversar sobre como a cidade pode ganhar dinheiro com crédito de carbono e crédito de biodiversidade através dessas unidades de conservação. Ganhar dinheiro não, arrecadar dinheiro em grandes projetos para fazer adaptação às mudanças climáticas. Sidney, saindo da política, do meio ambiente, há 15 dias nós comentamos aqui o caso da Miss Argentina, da Miss Província de Buenos Aires, que aos 60 anos concorreu, e também o fato de uma mulher de 66 anos, a Magda Chambriard, passar a presidir, é a segunda mulher na história, né? A maior empresa do Brasil, a Petrobras. E nessa semana nós temos uma presidente eleita no México, né, Cláudia Sheinbaum, e a ministra Carmen Lúcia, do Supremo, assumindo o Tribunal Superior Eleitoral. Então, tem notícias assim, muito interessantes no avanço das mulheres. Eu quero ir mais atrás. Em 2020 ou 2021, o último prêmio de bioquímica Nobel foi a Jennifer Doudna, tem um livro fantástico chamado A Decodificadora, como que ela descobriu as novas tecnologias de vacina do RNA mensageiro, e mais do que isso, em 2023, Denis, nós tivemos 4 mulheres laureadas. A Cláudia Goldin, em economia, muito bacana, que ela escreveu um tratado sobre economia doméstica. Nós vamos ter a Caricó, de medicina também. Você vai ter a iraniana presa pela paz, e você vai ter uma de física, Anne, que eu esqueci o nome todo dela. Então, a última edição do Prêmio Nobel de 2023 já tinha laureado 4 mulheres.
E para o Denis tem uma pergunta mais difícil. Denis, você entende que a adoção da camisa da seleção brasileira pela parada LGBTQIA+, foi uma provocação ao bolsonarismo? Não deveria ser, né? Porque eles tomaram a camisa da seleção brasileira. São símbolos nacionais, né? O futebol é muito importante para o Brasil e, infelizmente, houve essa apropriação indevida pela política da camisa da seleção brasileira, que, na minha opinião, já defendi aqui, já falei outras vezes, deve ser devolvida ao povo brasileiro. Tira da política, pelo amor de Deus. Apesar de que o futebol no mundo inteiro tem relação com a política, mas a seleção nacional, por favor, não misturem, não vamos dividir o Brasil por conta de uma camisa, mas eu acho que pode ser um símbolo da retomada da camisa pelo povo brasileiro. Ou seja, todas as pessoas voltarem a ter orgulho de vestir essa camisa e essa camisa não ser um símbolo de determinado movimento político. Eu acho isso muito importante. Bem como eu também sempre defendi a questão das cores dos partidos, mas a questão da camisa brasileira, para mim, deveria ser uma questão sagrada que não deveria ter sido incorporada e nem adotada por nenhum tipo de movimento político, porque até um viés assim canalha, né? Porque diz, nós somos brasileiros e quem não está conosco não é. Então é uma questão de pertencimento, uma questão de expropriação de um símbolo nacional que deve ser utilizado com orgulho por todos os brasileiros e tirar isso daí da política. Então eu acho muito importante essa questão aqui na parada, porque pode ser um passo para falar, estamos retomando para toda a diversidade da população brasileira, esse símbolo nacional. Primeiro que patriotismo não pode ser um escudo de preconceitos, né? De turbilhão de preconceitos. Então, eu concordo com o Denis, acho que nós temos que retomar a camisa da seleção brasileira, com o espírito de agora nós vamos ter Olimpíadas, que coisa maravilhosa, que seja algo de união. Patriotismo, ele não pode ser um escudo para o cometimento de crimes, até porque democracia é o governo da maioria, mas respeitado o direito das minorias. E a camisa da seleção e o patriotismo, eles não devem ser usados como prerrogativa de um grupo político. Isso realmente caracteriza uma impropriedade. Muito bem lembrado pelo Sidney Aranha aqui, muito bem lembradas duas observações. A primeira é de que o túnel do Canal da Mancha foi discutido por 186 anos, o nosso Santos Guarujá é só 97. Ainda né? Tem mais 100. E outro da Escola Profissionalizante 1º de Maio, uma bandeira de Guarujá, né? Um ícone de Guarujá, e ameaçada pela nova legislação que não permite que municípios tenham esse tipo de ensino. Então é importante Guarujá reprojetar a 1º de Maio, tão importante. Uma ex-prefeita era professora lá, Maria Antonieta, né? Lá saiu do cargo, voltou da aula no curso técnico em Química. Agora, ele é um patrimônio histórico do Guarujá, mas que precisa ser revisitado e rejuvenescido. Muito bem observado. Chegamos ao final da Opinião Litoral, agradecendo a participação do Denis Castro como comentarista, do Sidney Aranha, convidado, boa sorte na continuidade da carreira, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.